Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Zará Online. Eu sou o Flávio Oliveira, esse é o Orando ao Entardecer, um momento para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos juntos por nossas famílias. Essa semana nós estamos falando de um tema muito interessante, a esperança. E eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando você sentir dúvida do amor de Deus, basta você olhar para a cruz do Calvário. Mas não a cruz, mas aquele que estava pregado na cruz, entregando a sua própria vida para morrer no meu e no seu lugar. A cruz vazia, ela não significa nada, apenas um instrumento de tortura. Mas Jesus na cruz do Calvário significa redenção, recomeços. Recomeço para uma vida eterna. É claro que o plano de Deus é nos levar de volta para o plano original, que se perdeu ali no Éden com os nossos primeiros pais. Mas Deus nunca desistiu de nós. E por isso, quando Jesus morre na cruz do Calvário, entregando a sua vida no meu e no seu lugar, nós temos a possibilidade, se aceitarmos essa graça, esse favor que Deus nos concede, temos a possibilidade de viver eternamente na presença do Senhor, no reino do nosso Deus restaurado aqui na terra. Mas o assunto não encerra apenas no fato de nós herdarmos a vida eterna quando aceitamos a graça de Cristo, não. O amor de Deus nos acompanha diariamente. Deus está observando a nossa história diariamente, atentamente. As escolhas que nós fazemos, os caminhos que nos levam muitas vezes ou para mais perto ou para mais longe dele, caminhos que nos fazem sentir mais dores ou alegria, a depender da escolha que nós fazemos a cada dia. Muitas pessoas elas têm o desejo de culpar a Deus por tudo, mas elas negligenciam o fato de que muito do seu sofrimento é por causa das suas próprias escolhas. Isso é honestidade, é você olhar para as situações e perceber que muita coisa pode ser diferente se você escolher agir diferente, se você encarar a vida de forma diferente, se o seu relacionamento com Deus lhe permitir olhar para as situações ao redor de forma diferente. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas elas vivem em busca simplesmente de riqueza nesse mundo. É claro que todos nós queremos viver de forma confortável, queremos ter uma casa boa, queremos ter um bom carro, queremos atender às necessidades da nossa família. Todos nós almejamos isso e não há nenhum problema em almejar isso. O próprio Deus deseja que você viva bem. A Bíblia está repleta de conselhos e orientações que nos levam a viver dessa forma, que nos possibilitam dar um pouco de conforto para a nossa família. Porém, algumas pessoas, quando as coisas não acontecem exatamente como elas gostariam, por mais que elas se esforcem, por mais que elas batalham, elas caem em depressão profunda, elas caem em um abismo de desgosto, sabe? Desistem da própria vida porque não está dando certo. Quando você entende que você renasce em Cristo, que você tem recomeços com Deus, a sua atitude será diferente, porque a esperança de que tudo pode ser melhor, ela não é uma esperança vã, é uma esperança viva. A prova disso é que Jesus ressuscita dentre os mortos, declarando ao mundo inteiro que nós podemos confiar nele. Eu vou repetir isso. Quando Jesus ressuscita, ele declara ao universo que nós podemos confiar nele. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Isso havia sido profetizado. E centenas de pessoas testemunharam Jesus ressurreto, andando nas ruas, se reunindo, orando com eles por 40 dias. Jesus é a esperança viva de que nós podemos confiar no plano de Deus. Não importa o que você vai passar nessa vida. Tem dias que nós derramamos lágrimas. Eu também derramo as minhas lágrimas. Quando os meus planos são frustrados, quando as coisas acontecem de uma forma como eu não entendo, isso é doloroso. Mas como é bom saber que eu posso abrir o meu coração para esse Deus. Abrir o coração para Jesus Cristo, que é a prova viva, é a esperança viva de que sempre existe um recomeço na nossa história. Jesus ressuscitando não é apenas um sinal de que nós podemos aguardar a vida eterna, mas que se nós confiarmos nele, nos lançarmos na direção dele,
seguirmos as suas orientações, ainda que passemos por coisas difíceis, Ele é aquele que nos dá a chance de recomeçar. Uma das coisas que eu mais amo nessa vida é ver as pessoas recomeçando suas histórias. Muitas vezes somos escravos de situações diversas nesse mundo. Nós somos escravos de vícios, de situações, de pessoas que nos oprimem muitas vezes. Nós somos cativos, nos colocamos em situação de cativeiro, em um relacionamento amoroso muitas vezes, ou de amizade, trabalho, emprego, tantas situações que acabam se tornando difíceis na nossa vida e tiram o sabor, tiram a alegria de viver. Mas como é maravilhoso ver pessoas que, através do contato com o Senhor Jesus Cristo, sabe, às vezes vem através de uma simples canção, uma frase bíblica ou um momento de reflexão como esse. Um texto que vai mudar para sempre a nossa história. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela emite poder, e esse poder entra no nosso coração. O Espírito Santo atua pelo poder da palavra e transforma a nossa realidade. Algo acontece dentro de nós que muda a direção de todas as coisas. Eu lembro quando eu tomava bebida alcoólica, de uma situação em especial. Eu estava no último ano do ensino médio e durante o período do ensino médio, a turma que eu andava, nós bebíamos muito. Em frente, inclusive à escola, tinha uma lanchonete e a gente estava sempre ali, tomando ali uma cervejinha. E o álcool fazia parte da minha rotina. E boa parte do que eu ganhava no trabalho, dos meus esforços, era consumido com festas, bebedeiras e por aí vai. Eu lembro que a convite de um amigo fui visitar uma igreja. Naquele dia havia um grupo cantando uma linda melodia. Enquanto eles cantavam, eu senti aquele louvor entrar no meu coração e trazer uma paz extraordinária. As palavras do Senhor Jesus, a palavra de Deus, encontrou um lugar no meu coração. E apesar de não ter sido uma mudança total, ainda havia muita coisa que eu precisava abandonar ao longo da minha jornada. Mas naquele dia, aquilo entrou e impactou a minha vida. Isso foi em um sábado. E quando foi na segunda-feira, fui para a aula, nós sentamos mais uma vez depois da aula no barzinho e estava apenas eu e um outro colega até esse momento. Mas a gente foi conversando e ele foi bebendo e o meu copo ficou lá parado. Os outros colegas foram chegando, foram se juntando a nós, cada um pegando seu copinho, outras cervejas na mesa e outras cervejas chegando à mesa. E alguém percebeu que o meu copo estava intacto desde o início. E foi feito o comentário, né? Por que você não está bebendo? E em meio às brincadeiras e às gargalhadas, a única coisa que eu consegui dizer foi: eu não consigo beber. As palavras que eu tinha ouvido naquele dia, naquele final de semana, tinha tocado tão profundo o meu coração, uma necessidade de recomeçar uma vida com Deus, uma história com Cristo. Lembrei das palavras da infância, quando meu avô contava as histórias da Bíblia, quando minha avó me levava à igreja e ouvia os sermões do pastor, a classe bíblica. Tantas e tantas canções que eu ouvi, louvando o nome do nosso Deus, e aquilo parecia tão vivo, sabe, tão poderoso naquele momento. Havia uma vontade de recomeçar uma história com Deus, e aquilo mudou para sempre os passos que eu daria a seguinte. Aquela não foi a última vez que eu tomei um copo de cerveja, mas foi o princípio de uma jornada de transformação na minha vida. Hoje eu me tornei pastor. Eu não sou a melhor pessoa desse mundo. Eu estou longe de ser aquilo que eu gostaria de ser. Eu estou longe ainda de servir a Deus como eu gostaria de servir. Eu estou longe ainda de não sentir dor e derramar lágrimas nesse mundo. Eu continuo derramando lágrimas, eu continuo sofrendo com situações. Mas dentro de mim tem uma viva esperança. Eu sei que eu não estou sozinho e que a cada dia que eu me submeter à vontade de Deus, Jesus, aquele que morreu na cruz por mim, aquele que ressuscitou para me dizer que existe esperança para mim, Ele é a esperança, eu sei que Ele está comigo e fará a diferença a cada dia na minha história e na história da minha família. Hoje eu quero apenas compartilhar isso com você, para que você entenda que nas mãos do Senhor, esperança nunca será otimismo. Esperança é
é algo vivo e real na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Me permita orar por você mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, obrigado por ser a esperança viva na minha história e na história de tantas pessoas. Pessoas que abandonaram vícios, pessoas que saíram de escravidões emocionais, psicológicas, pessoas que praticavam coisas absurdas, como eu mesmo pratiquei tantas vezes em minha vida, Deus. Mas como é bom saber que o Senhor é o Deus que nos dá recomeços, que quando Jesus ressuscita para nos dar vida eterna, essa vida eterna ela começa hoje, aqui e agora, quando nós nos submetemos à Tua vontade e à Tua palavra, Deus. Obrigado por isso. Obrigado por cada família que nesse momento assiste a essas palavras. Que o Teu Espírito possa transformar isso muito mais além de palavras apenas, mas em recomeço na vida dessas pessoas. Ó Deus, nós queremos entregar cada família nessa noite em Tuas mãos mais uma vez. Que o Teu Espírito habite em cada lar, que os Teus anjos protejam cada lar, e que se o Senhor não voltar essa noite, nós possamos despertar pela manhã com saúde, sob a direção do Teu Espírito, para viver mais um dia na Tua presença. Nós imploramos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe imensamente, e que as palavras que trazem vida sejam abundantes no seu coração. Shalom, shalom, e até breve. Aprendi a olhar além do horizonte, aprendi a confiar e ir mais longe. Nem tudo que toca o céu eu posso explicar, mas sei que o Senhor vai me guiar. Nem tudo que toca o céu eu posso explicar, mas sei que o Senhor vai me guiar. Tu és fiel, Tu és fiel. Yeah.